CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, o nosso dia de estudos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É o capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro. Afirmativa enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos, todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Quer dizer ainda que é preferível para o homem perder a mão e tê-la como instrumento de uma ação má, ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que se tenham maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o Espiritismo proporciona. Aqui está implícita a reencarnação. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nós te agradecemos por nos proteger, por nos amparar, por dar tanto o teu amor pela humanidade, por todos nós. E neste momento em que instruímos a nossa alma imortal, te pedimos mais uma vez, esteja ao nosso lado, Senhor. Nos inspire, nos proteja e permita que em teu nome possamos chamar esses amigos que já venceram o mal em seus corações para nos ajudar. O nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa, com os espíritos guias desta casa de amor. É em teu nome, Senhor, que os evocamos, como o nosso Eurípides Barçanufo, o patrono deste estudo, em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, minha querida esposa, do teu amor, Jesus, do amor desses irmãos queridos e irmãs, mas acima de tudo, em nome do amor do Pai Celestial, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 361. Faculdades morais e intelectuais do homem. Então nós estamos no capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? A segunda parte do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. 361. Qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou más? Entenderam a pergunta? Qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou más? Por que homens têm uma boa qualidade moral,
homens que têm caráter, e outros que não têm um mínimo escrúpulo para com o próximo. Por que essa diferença? Qual a origem disso? Não somos diferentes? Não tem homens bons, com caráter, e homens maus? Qual a origem? Resposta: são as do Espírito, que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então a origem está no Espírito, experiência dele. Valores que ele adquiriu, outros não adquiriram. Por que o Chico era tão bom? Desenvolveu nele a bondade, o amor ao próximo, a dedicação, o amor ao Cristo, a fé. Se o Chico pôde, todos nós também podemos, se nós quisermos, como ele quis. Porque Jesus era tão puro? Porque Jesus era tão elevado? Porque Jesus, o que ele fazia, os homens não entendendo, disse que ele fazia milagres. Porque ele desenvolveu isso nele. Ele começou como nós, desde o princípio, simples, ignorante, e hoje desenvolveu essas qualidades que ele possui e que jamais se perderá. Esse é o nosso destino. Entenderam? Então vamos lá. Aí tem a subpergunta A. Alguma está entendendo, Priscila? Está saindo bem aí no fone? Qual resposta? Não, a pergunta A, subpergunta da 361. Parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau. O que vocês acham? Bora, Gabriel. Parece resultar daí que a encarnação de um homem de bem é um espírito bom que está ali. E um homem mau é a encarnação de um espírito mau. É isso mesmo? Sim, muito bem, é isso. Mas diz de preferência que é um espírito imperfeito. Do contrário, poder-se-ia acreditar na existência de espíritos sempre maus e que chamais de demônios. Ficou bem claro? Ficou, né? Qual, 362, qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Qual o caráter? Resposta: são estabanados, espertos e algumas vezes seres maléficos. Então, se você tem no mundo espiritual um espírito leviano, um espírito maléfico, né, que faz o mal, um espírito travesso, como ele chamou, se ele nascer, vai se ligar a um corpo, aquela pessoa vai ter essas características, porque é a característica do espírito. Se você tem um homem violento, é porque o espírito é violento. (363) Alguma pergunta? Entendeu, Priscila? Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? O que são as paixões? As paixões são exageros. É um exagero de uma necessidade natural ou de um sentimento natural. Isso que é uma paixão. É um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. E tem paixões boas e paixões más. Por exemplo, um cientista, ele não tem que ser apaixonado, ficar debruçado num laboratório? Ele tem que gostar daquilo. Allan Kardec não foi um apaixonado? Olha que paixão boa. Do estudo, do trabalho. Então, é um exagero. Ele aumenta
a sua vontade para fazer determinada tarefa ou cumprir determinada missão. Jesus não é apaixonado, era e é apaixonado pela humanidade, pelo amor à humanidade que ele possui? Pois é, mas tem as más paixões. A paixão, por exemplo, da gula. O que é a gula? É o exagero de uma necessidade natural. Qual é a necessidade natural na gula? É se alimentar. O guloso come demais. Aí é uma paixão má, porque ele vai ter problema. O sexo é uma necessidade natural. Aquele que exagera, que se perde nesse campo, se torna uma paixão má, um apaixonado por uma coisa ruim, né? Então vamos lá. Aí ele pergunta, vou ler de novo a pergunta e ver a resposta. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? A gente já viu que é paixão, é esse exagero. Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. Não. Por quê? A paixão está no homem, está no espírito. Ele com o corpo ou sem o corpo, ele continua um apaixonado. Ou será que o Kardec não gosta mais de estudar a doutrina espírita? Ou será que Kardec não está mais buscando se aprimorar, se elevar no caminho da perfeição? Será que o altivo está parado, descansando, junto com o Chico? Com a Dona Ivone? Não, continuam espíritos dedicados, apaixonados pelo trabalho, pelo amor de Deus, o amor ao Pai, trabalham para o Cristo. Então, continua, é deles, vai nascer de novo, vai vir apaixonado pelo estudo, criaturas com a moral elevada, com caráter, e aqueles viciosos, a hora que tomar um corpo, vai ser um homem vicioso, como a gente vê por aí. Então não tem nada a mais no mundo espiritual do que aqui, é tudo a mesma coisa. Porque se está no espírito, ele quando encarna, ele traz aquele sentimento. (364) É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Pergunta. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta. Certamente é o mesmo. E isso em razão do grau de adiantamento que chegou. O homem não tem em si dois espíritos. Bem claro, né? Alguma dúvida? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Sim. Eu posso ser um homem com muitas qualidades morais e pouca inteligência, uma inteligência menor. Posso ser um homem, o que é mais comum na nossa sociedade, muito inteligente e com um caráter duvidoso, né? Não tenho lá essas qualidades morais, a honestidade, por exemplo. Hoje a desonestidade está em voga em nossa sociedade, né? Então, o espírito é o mesmo. Não tem dois espíritos na gente. Um espírito inteligente e um espírito moral. Eu sou o espírito que desenvolvo a inteligência e a moral. Entendido? Muito bem, vamos continuar. 365. Por que homens muito inteligentes, o que denota neles um espírito superior, são algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Então a gente vê isso, né? Homens inteligentíssimos, isso aí, acabamos de dizer. Ó. É que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período,
ele pode progredir em ciência, num outro em moralidade. Ficou bem claro? Está entendendo, Gabriel? Está difícil? Entendi tudo. Tem que ter um tradutor ali. 366. Está entendendo, Priscila? Está mesmo? Se não tiver, eu repito, explico de outra forma. O que se deve pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam à quantidade de espíritos diferentes nele encarnados e possuindo cada um uma aptidão especial? Poxa, na verdade ele acabou de dizer, o espírito é um só. Não é um espírito que anima o corpo com inteligência, outro que anima o corpo com moralidade, outro que anima o corpo como artista, outro que anima o corpo com as diversas tendências que cada um de nós possui. Não. É uma coisa só. É um espírito só. Esse espírito aqui foi bonzinho. Que às vezes eles falam, né? Poxa, já não falei isso? Né? Tá aqui, ó. Refletindo, reconhece-se que ela é absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões para poder progredir. É-lhe necessária uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e não haveria para ele a individualidade, visto que, com a sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros que escapassem da gaiola. O homem frequentemente se queixa de não compreender certas coisas e é curioso ver como se multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação absolutamente simples e natural. Ainda que se toma o efeito pela causa, faz-se com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Entre eles, porém, pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas efeitos que tinham como causa um Deus único. E deu uma boa resposta, né? Isso aqui devia ser um pensamento em voga. O Kardec não fazia pergunta absurda, não. Ele era um homem informado, bastante informado, ele era professor. Então, ele conhecia a sociedade em que ele vivia e muitas cartas chegavam até ele. Foi por causa dessas cartas que ele criou a Revista Espírita, com os artigos que nós estamos estudando aqui toda quarta-feira. Então, quando aquele assunto, aquele tema era um tema que se discutia na sociedade, ele vinha e colocava para os espíritos. Nessa altura aqui do campeonato, ele já sabia que o espírito era um só. Ele já sabia. Mas ele pergunta aos espíritos e eles vão lá e ratificam. Por isso que é uma doutrina, é para ser seguida. Senão cada um vai que usar o seu pensamento. Não é? Vamos lá então. Entender essa resposta de Kardec? O comentário de Allan Kardec aqui. A gente vê quanta lucidez desse espírito, né? E quanto ele está próximo desses guias que respondem as suas perguntas. Como ele está próximo. Ele colocando aqui a sua observação e os espíritos colocando é a mesma coisa. Olha o que ele diz. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre esse tema numerosos pontos de comparação. Acreditaram na existência múltipla da matéria
enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos. Atualmente, compreende-se. Eu já tenho que fazer um óculos novo. Deixa eu ver se ele está embaçado, que eu não estou vendo mais ponto. Acho que tinha um pontinho ali. Melhorou. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre esse tema numerosos pontos de comparação. Acreditaram na existência múltipla da matéria, enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos. Atualmente, compreende-se que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas modificações de uma matéria elementar única. As diferentes faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado, e não de várias almas, assim como os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos sons existem. Resultaria desse sistema que, quando... Ali isso era um sistema, então era uma ideia corrente na época. Quando um homem perdesse ou adquirisse algumas aptidões, alguns pendores, seria o caso de ida e vinda de tantos espíritos, o que dele fariam ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além disso, ele é contestado pelos exemplos tão numerosos de manifestação, através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Ele fez duas comparações aqui. A ideia que os antigos faziam de vários deuses, né? Deus do trovão, Deus da chuva, Deus do casamento, Deus da cura, Deus por aí, na mitologia, né? Mitologia grega, mitologia romana, fenícia, enfim. Aí trouxeram essa mesma ideia. E a gente sabe que é um único espírito. Ele fez uma outra analogia aqui com o som de um órgão, de um violão, podemos dizer. O ar é o mesmo. O ar é o mesmo. Porque o que provoca o som, o que leva é o ar. O balanço da corda mexe no ar e ali é o som diferente. Porém, é o mesmo ar. É isso. Antigamente era pedalava e tinha ali o ar, né? Muito bem. Alguma pergunta? Pergunta? Então vamos para um outro título. Influência do organismo. O que é um organismo, Priscila? O organismo é o organismo. Boa resposta. O organismo é o corpo físico, o organismo. O organismo, o corpo, a influência do corpo nas manifestações espirituais. É isso que a gente vai estudar. Entendeu? Agora, aqui o meu organismo. Você tem um organismo, eu tenho outro. O espírito, unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. O que ele disse aqui? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês já não ouviram esse ditado? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Então, ninguém entende nada. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. São coisas distintas. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma que a roupa não é meu corpo, a roupa é meu corpo.
Então, da mesma forma que a roupa que a gente coloca não faz parte do corpo, a matéria é independente do espírito. É isso que ele está dizendo. Tá? Eles não se confundem. Quando se liga o espírito ao corpo físico, eles não se confundem. Não se confundem. Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta de novo e vou ler a resposta de novo. O espírito, unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Ficou claro? 368. Após sua união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então a matéria tem grande influência sobre o espírito. Claro que tem. Isso é uma coisa pesada, que embota. Embotar é calçar a bota, não é? Embota. Então, olha aqui, vamos ver a pergunta e a resposta novamente. Após a sua união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Resposta, é claro que não, né? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Por exemplo, eu não me lembro da minha vida passada. Eu não me lembro. Lá no capítulo dos sonhos, chegando ali na questão 400, nós vamos ver o que faz com que algumas pessoas sonhem com facilidade e outras não. É o organismo. É o organismo. Ele é muito pesado. Então, a maioria de nós não lembra de sonho. Eu não me lembro de nada. Aí tem as pessoas com maior sensibilidade, um organismo menos refratário, lembra-se com mais facilidade. E a gente tem mais dificuldade. Assim sendo, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, muito opaco, claro. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de um lodaçal, que tira a liberdade dos movimentos do corpo que nele se encontra mergulhado. Ele falou de um lodaçal. A gente pode falar, é a mesma coisa do... Vocês já viram um homem no fundo do mar, não já? Um escafandrista. O que é um escafandrista? Ele usa um escafandro. O que é um escafandro? É aquela roupa que o mergulhador coloca para poder desempenhar alguma função dentro d'água. Né? E os movimentos dele são lentos, não é um movimento como a gente tem aqui. Porque aquela roupa é pesada. Vocês viram o homem lá na Lua? Ele anda normalmente? Não, é aquele roupão todo, não tem a atmosfera que tem aqui na Terra, enfim, tem dificuldade. Ele falou do lodo, do charco. Se a pessoa tiver encharcada, vocês já entraram no lodo até a coxa? Eu já entrei. Você vai andando como? Tira um pé, devagarinho, afunda o outro, não é assim? Então todo mundo já andou no lodo, né? Pois é, você não tem a mesma mobilidade que você tem aqui, no chão, limpo, não é? É o mesmo princípio. A gente sem o corpo, a nossa mobilidade é muito maior. Para o espírito, os nossos movimentos são lentos, igual a gente vê o escafandrista, igual a gente vê a pessoa no charco, no lodo não, no charco, como ele disse aqui. Então, é tudo muito lento por causa do peso do corpo físico. Então, não tem como o espírito se manifestar na sua plenitude, a não ser através de alguns fenômenos, como, por exemplo, do sonambulismo.
Através do sonambulismo, ele deixa o corpo e toma a sua individualidade como espírito imortal. Aí é diferente com o sonâmbulo. Tudo bem até aí? Entenderam? 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Na verdade, sim, né? Claro que sim. Você vê uma criança, por exemplo, ela não tem toda a sua liberdade quando adulta. Adulto, o espírito já tomou conta ali do corpo, já usa melhor os órgãos do corpo. Ela vai se adaptando, até que ela usa melhor o organismo. Então, mas vamos lá. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Eu estava vendo o meu sobrinho falando, ele tem 2 aninhos, acho que ele fez 2 aninhos. Não, 1 ano e pouquinho. Conversando com a mãe, gesticulando e falando, apontando, gesticulando. Ele não conseguia se expressar, ele não consegue. Tem que se desenvolver mais o órgão. Quando ele estiver adaptado, vai ser um grande falador, porque ele fala para chuchu. Mas por quê? O órgão não está desenvolvido. Ele não consegue articular. Não sabe articular as palavras. Não sabe. Agora ele está pensando, ele sabe o que ele está falando? Ele sabe. Ele está apontando, está falando, mas a gente não entende. A gente não entende. Também, é bem colocado. Um órgão lesado. Aí a pessoa tem um problema no cérebro qualquer. A síndrome de Down, ele tem de mais dificuldade. Tem um menino aqui que tem muita dificuldade, são inteligentes, mas o órgão não consegue, o cérebro está com problema. O espírito não consegue se manifestar, por isso que eles são agitados, ficam agitados, que o corpo não corresponde ao que ele quer fazer. Aí ele fica agoniado, dá trabalho. Da influência dos órgãos, pode-se deduzir que haja uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Olha aí, né? Essa pergunta é boa. Da influência dos órgãos, pode-se deduzir que haja uma relação, ele colocou uma relação, entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Ele devia responder assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o que ele vai falar aqui. Não confundais o efeito com a causa. O espírito sempre dispõe de faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Entenderam? O espírito tem as suas faculdades, não é o órgão, a causa. A causa é o espírito. À medida que ele vai se desenvolvendo, o órgão se desenvolve, aí ele vai usar melhor aquele organismo, aquele instrumento. A gente falou da cabeça, né, do pensamento, ele falou aqui também. É a mesma coisa. Você não tem as pernas, você vai ter dificuldade de se locomover. Você vai botar uma perna mecânica, você vai ter que desenvolver um recurso para você se movimentar, porque você não vai andar do jeito que a gente anda. Então, ele não vai conseguir andar porque ele não tem as pernas. Aí tem que usar inteligência para poder desenvolver um instrumento qualquer para ele se movimentar. É o mesmo princípio. Assim, subpergunta A,
sendo a diversidade das aptidões no homem, deve-se unicamente ao estado do espírito? Resposta: unicamente não é exatamente o termo. Aí está o princípio nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, é preciso levar em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício de suas faculdades. Tá? Então, é a mesma coisa. Olha aqui, vou fazer a pergunta de novo. Assim sendo, a diversidade, quer dizer, as muitas aptidões do homem, deve-se unicamente ao estado do espírito, e não todas as aptidões que eu tenho, deve-se somente ao estado do espírito, unicamente ao espírito? Unicamente não. Por que não? Porque o organismo influencia na manifestação dele. Unicamente não é exatamente o termo. Aí está o princípio nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, é preciso levar em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Não é? Ficou bem claro? Você vê, eu conheci uma moça, eu ia falar menina, porque ela é menina, anã. Ela é bem baixinha. Ela não tem os dois braços e a perna é bem curtinha. Ela estudou, fez faculdade, toca violão, toma banho, penteia cabelo, tudo com os pés. O que os braços não podem fazer, porque ela não tem braço, ela faz com os pés. Almoça, senta à mesa, pega o talher, corta lá a carne e leva à boca, tudo com a perna, tudo com o pé. Lá no centro, ela tinha um banquinho dela, trabalhava na cura, trabalhava lá, mas ela ficava lá de apoio, ficava em pé, trabalhava na desobsessão, mas tinha um banquinho dela pequenininho. Desenvolveu. Agora, que os braços, ela faz coisas com as mãos que eu não faço com os dois braços e os dois pés. Ela desenvolveu. Você veja a força desse espírito, a vontade, né? Então, mas se ela tivesse com essa força toda, com os braços normais, um tamanho normal, teria acesso a mais coisas, né? Vamos terminar aqui com a observação de Kardec. Alguma pergunta? Colocação? Então vamos lá. O espírito encarnado traz certas predisposições e se admite para cada uma dessas aptidões um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade pelos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, só fossem assim porque o acaso lhes tivesse dado órgãos especiais, donde se conclui que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio, um Rafael, se tivesse sido provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda, quando a aplicamos às qualidades morais. Assim, segundo este sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza desse ou daquele órgão, teria podido ser um celerado, e, ao maior celerado, bastaria apenas um órgão para ser um Vicente de Paulo. Admitia, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consecutivos, que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, e nada terias de irracional.
Façamos uma comparação trivial. A força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis um homem dado à bebida. Serão esses sinais que o tornam bêbado? Ou é a embriaguez que dá origem a esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, os órgãos recebem a marca das faculdades do espírito. O espírito é a causa de tudo. O corpo é um instrumento. É o mesmo que eu pegar aqui o lápis e dizer que o lápis, quem que escreve? Aqui. Quem é que escreve? Priscila, quem escreve? O lápis? Quem escreve é o lápis? Hã? Eu é que escrevo. Não é nem meu corpo, sou eu, a minha inteligência. Então, eu vou escrever o nome aqui, ó. Escrevi um nome. Escrevi o nome de mulher aqui. Escrevi Lourdes. Eu é que escrevi, não foi o lápis. O lápis é um instrumento, assim como o meu braço é um instrumento. O meu braço é um instrumento. Entenderam isso? Bom, então vamos parar por aqui. Deu 45 minutos aí, temos 15 minutos de intervalo e depois retornaremos com obras póstumas. A nossa irmã aqui vai fazer o estudo, né? Obrigado quem nos ouviu de casa. Acessem o nosso site para que possamos cada vez mais divulgar a doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus abençoe esta casa de amor. Que Jesus nos dê forças para continuarmos trabalhando em prol da doutrina espírita, da divulgação doutrinária. Obrigado aos bons espíritos que estão conosco aqui. O altivo, com a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor. Nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, de Eurípides Bassanufo, nosso patrono, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.